Natal de volta, 11h08 com o nosso Tribuna Livre. E como prometido, né, a gente vai trazer essas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco nos nossos estúdios pra gente falar também desse lugar, né, que é tão emblemático, né, que é o Cemitério do Alecrim. Falando do Alecrim também como um todo, né, a história, gente, do primeiro local público para sepultamentos na capital potiguar está contada em um livro-álbum, Cemitério do Alecrim, Chão Sagrado. A edição é uma produção do Sebo Vermelho, organizada pelo livreiro Abimael Silva. Quem não conhece Abimael, não é verdade? E a produtora cultural Daniele Brito, que também está aqui conosco, e, né, contando aí com o patrocínio da empresa Vila, através dos incentivos da Prefeitura do Natal e da Lei de Djalma Maranhão. E aí a gente vai ter uma conversa, tenho certeza absoluta, muito bacana a partir de agora, com os organizadores desse livro-álbum, a Daniele Brito e o Abimael, que estão conosco aqui. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, um prazer. Demorou um pouquinho pra gente conseguir ter essa conversa, mas estamos aqui hoje reunidos, graças a Deus, pra gente conversar aí sobre esse livro maravilhoso que a gente já estava aqui dando uma olhada no intervalo, gente. Imagens, história, tudo isso e muito mais nesse livro, que teve o lançamento semana passada, se não me engano? Quinta-feira, né? Uhum. Boa tarde, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Porque às vezes a gente já está pensando que é quase meio-dia. Mas é mesmo. Bom dia a todos. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite de estarmos aqui para falar desse trabalho, eu e Abimael, que é um trabalho que nos orgulha, né? Nos deixa muito orgulhosos, é tanto que a gente fica tão orgulhoso que a gente lançou quinta-feira e ainda estamos há quase 8 dias sendo convidados para o programa de vocês, é uma coisa muito boa, né? Então isso já vale todo o esforço. Abimael conta mais essa história porque isso é um sonho dele aí de 20 anos e ele gosta sempre de contar essa história, né, Abimael? Exatamente. Esse projeto, eu diria que quase que um pouco mais de 20 anos, desde o começo de 2000, 2001, eu tinha a ideia, eu comecei a reunir documentos, matérias de jornais, fotografias, sobre o Cemitério do Alecrim, que eu sempre enxerguei ali que o Cemitério do Alecrim era uma fonte histórica da maior importância, e até então fazia parte da cidade invisível. Aí eu digo, não, comecei a reunir, fui falando. Convidei Marco Polo, contratei o meu querido amigo e irmão, o jornalista Marco Polo, para fotografar algumas coisas, para o meu arquivo particular mesmo, e fiquei reunindo. Aí depois eu digo, não, agora eu vou ter que pôr em prática esse livro, esse projeto tem que sair da teoria. E já tinha uma boa amizade com o Nilo Vila, lá do grupo, e ele também, muito meu amigo e cliente do Sebo. Aí, quando eu fiz a proposta, ele não pensou duas vezes. Aí também eu digo, não, esse livro é um livro muito importante, um livro grande em todos os sentidos, e eu não tinha a menor condição de fazer sozinho, de pôr em prática esse projeto. Aí eu digo, não, tem que ser Daniele, porque Daniele, além de ser do ramo, produtora cultural aqui há mais de 30 anos, e já publicou vários livros, a dona do selo Amarela e tal, que é uma editora, um selo editorial que publicou livros maravilhosos nos anos 90, em 2000, 2010. Aí eu não pensei duas vezes, a gente fez essa parceria e foi trabalhoso porque a gente começou antes da pandemia e depois, quando chegou a pandemia, ficou aquela coisa toda congelada e tal, mas a gente continuou trabalhando e se reunindo e trabalhando, e hoje está aí o sonho realizado. O Cemitério do Alecrim realmente guarda uma história riquíssima, né, da cidade de Natal. Ele foi o primeiro cemitério da cidade, porque antes os mortos eram sepultados dentro das igrejas, ou ao redor das igrejas, ou lá pelos cruzeiros. Por uma questão também religiosa, teve o cemitério dos ingleses, né, localizado lá do outro lado do Rio. E diante de epidemias que aconteciam naquela época, né, cólera, varíola, aí, quer dizer, morria muita gente e as igrejas não comportavam mais sepultar os seus mortos. Daí, lá pelos dias de 1855, 55, acho que era o presidente da província, Antônio Bernardo Passos. Exato. Antônio tá vendo? Ele poderia estar com a gente. Seria 6 mãos, Edivan. A gente, né, tinha facilitado bastante coisa com a gente, não era não? E realmente, o cemitério, assim, e para ter uma ideia, né, por que o Alecrim? Porque era o lugar mais afastado do centro de Ribeira, de Santo Reis, essa área. Quer dizer, Alecrim naquela época
Já era muito afastado. E dizem que aqui alguns sepultamentos vinham de trem, né? Não sei se, talvez, eu acho que com certeza o livro deve relatar isso aí. Vinha de trem ali pelo Paço da Pátria, parava o trem, o pessoal subia ali, o morto chegava já morto e cansado. Né? Dizem que depois daquela ladeira. Diz que ali a família, os amigos seguiam até o começo da ladeira ali, quando a Rio Bahia, né, digamos, a chamada Rio a ladeira Bahia. da Caatinga. Aí quando ia subir para ali, aí já eram os familiares que tinham que levar, né, enterrar seu morto. Sim. Como todo cemitério, né, ele veio com essa questão da saúde pública, né? Isso, da saúde e pública. foi sempre o distanciamento da cidade, né? Então, ele antecede, né, o bairro que ele dá o nome também, né? O bairro nasceu com o cemitério, né? E ele tem hoje uma importância. A gente fala das... No caso do livro, a gente tentou levar essas fotos e umas personagens, muito a bacana, história. Fotos históricas, a gente tentou levar, e a gente conta também, quando a gente traz esses personagens, a gente linka um pouco da história cultural da cidade, de alguns nomes. Mas a gente sabe que ali tem os anônimos, né? Que os familiares, quantos familiares de natalenses não estão lá no cemitério da Ariquina, né? Do próprio diretor do filme, a família, os pais deles estão enterrados lá, uma tia, acho que uma tataravó também tem 2 túmulos, então assim, ele faz parte dessa memória afetiva da cidade, né? E a reunião dos textos, ela é uma coisa que a gente... os autores, né, que estão aí, que estão Cascudo, tem poesias, tem Zila Mamed, tem Iracema Macedo, então foi dividido em assuntos históricos, as lendas que também rondam o cemitério. Mamed, ela escreve sobre o Alecrim? Ela tem um poema que ela dedicou a um amigo dela, que a gente encontrou na lápide. E depois fomos atrás no livro dela e tinha lá, mas é um amigo dela, morreu, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas está no mármore branco, embaixo o relevo, e ela está o poema que ela dedicou a ele quando ele se foi. Aí a gente depois foi atrás no livro e encontramos o poema, porque lá está, mas foi difícil a gente escrever, porque não é um baixo relevo bem esculpido, sim, só as letras. Entender e às ali, vezes né, como um todo que estava escrito. E uma curiosidade que a gente ficou feliz e ficamos tristes, né? Ficamos felizes, não. No final do livro, em 2022, praticamente a pesquisa foi bem dura, porque em 2020 nada da gente podia. O livro, sim, a gente estava esqueletando, digitando os textos que iam entrar, né? A princípios que a Abimel já tinha uma seleção. E a gente ficou impedido de entrar ao cemitério. Então, em 2021, a gente teve uma referência. Vamos, entrou. Quando foi daqui a pouco, fecha de novo. Então, de meados de 2021 e até o livro para o Prelo, realmente a gente ficou dentro do cemitério, inclusive para checar se Zila estava. Zila foi enterrada lá, mas ela foi trasladada. Hoje os restos mortais dela estão no Morada da Paz. No Cemitério Parque de Nova Descoberta. Sim. Então... As figuras de lado, né? Além de Zila Mamed, acho que Padre João Maria. Padre João Maria, que também acho que por lá, né? Que é um dos túmulos mais visitados, né? No dia de finados. Tem o Padre João Maria, tem João Câmara, que tem uma curiosidade, né? João Maria, o fotógrafo, digamos que 80% das fotografias foi Canidé. Outras, João Maria. João Maria, um pouco antes. João Maria Alves. João Maria Alves e Arquivos da Tribuna, né? A Tribuna aqui foi um local que eu frequentei uns bons dias, uns bons tempos. Ficou algum material, agradeço demais a Eusilene, que estava lá na pesquisa, que foi quem abriu através da direção da Tribuna, que nos permitiu vir aqui. Eu vinha pelas manhãs com ela, algumas manhãs, quando ela menos tumultuadas, e vinha alguns dias. Então, foi uma pesquisa que demandou tempo e locais diferentes. Então, assim, mas é bom que a gente sedimenta o que a gente viu, que a gente... Eu digo que a gente também fez um guia de visitação. Você ia dizendo uma curiosidade de João Câmara? De João Câmara. Sim. João Maria Alves fez a foto. 2 meses depois, a escultura de Hermes foi roubada. Lembra que deu matéria no jornal, no final? Foi há pouco, né? Foi no ano passado. A gente salvaguardou. Essa foto existe no livro. Né? Claro que deve existir outras, mas no caso da gente, sim, foi uma feliz coincidência. A gente já está com essa foto. Você ia falar em Eloy de Souza?
Eloy de Souza está lá. Eloy foi senador. Henrique, o pianista Oswaldo de Souza, o próprio Câmara Cascudo, claro, Manuel Dantas, Oswaldo Lamartine, Pedro Velho. Valdemar de Pedro Velho Almeida, é um dos maiores túmulos, né? Januário Seco, médico Seco. sanitarista, né? Muita gente. O próprio, algumas pessoas que estão lá, que a gente Oswaldo Lamartine, assim, Juvenal. Então, Silvio Pedrosa. Silvio, eu acho que não está lá. Não. Algumas pessoas eu acho que estão no Silvio Rio, deve né? estar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Como Café Filho, né? Que às vezes tem pessoas que acham que Café Filho está aqui, mas ele não está. Ele está no São João Batista, no Rio. Ele não se encontra aqui no cemitério do Alecrim, infelizmente. Mas a gente também fez um guia com esses locais, não só de túmulos, como, por exemplo, o cemitério dos judeus, que está lá, Sim. né? Tem Rosinha Palatinique, mas tem os judeus, outros judeus, que tem lá Aí a gente também mapeia Tem isso. o pessoal da guerra também, de 45, né? Tem. O único americano, que morreram dezenas e dezenas de soldados americanos, alguns de briga, de faca, aqui na Ribeira, no Vanderbar, outros de acidente de avião, outros de carro. E dentre esses, todos esses mortos, só tem um que ficou aqui, que está no cemitério do Alecrim. Os Estados Unidos, né, eles foram para os Estados Levaram Unidos, né? todos eles. Aí só tem esse, que é um sargento, Thomas Brown e tal. Ele morreu aos 22 anos, era o homem que cuidava do templo lá no aeroporto, na base. E simplesmente um cara todo bonitão, parece até um ator de Hollywood, assim. E ele simplesmente morreu de doença venérea. Aí a família dele, o pai dele, mandou um dinheiro via Protásio de Mello, que Protásio tinha uma ótima relação com os americanos, e disse, não traga o corpo não, deixa ele aí mesmo e tal. Aí tem inclusive a legenda aqui, um texto que é uma frase de Lenine Pinto, que diz, ficou entre nós, pois expressa recomendação dos seus pais. Que eu disse, não vamos trazer o cara para cá e tal. E era bonito, viu, Cabra? Ou seja, o livro é um livro de história de Natal. É um livro, história de Natal. É um livro, não é só uma história do cemitério, é a história da economia. E vocês desenterraram. Mas o cemitério tem tanta riqueza que esse livro aqui é apenas um chazinho de folha de laranja comparando com a quantidade. Né, para novas pesquisas também. Novas pesquisas. Quem sabe até a gente não faça o volume 2 desse livro. O Soldado Luiz Gonzaga, né? Ele Gonzaga está. Eu e a Abimael, sábado, antes do lançamento, a gente foi ao cemitério. Tinha dado 2 entrevistas, as pessoas quiseram no cemitério, a gente foi logo cedo, 8 horas da manhã. E a gente ficou andando, eu e ele. Alguns lugares eu já sei de cor, né? Tinha que saber de cor. Eu acho que o guia está na minha cabeça, não tinha como não saber. Que foi difícil encontrar, não é fácil localizar, dizer assim, não é dizer que o trabalho foi dificultoso. Por quê? Porque o cemitério não está... Vocês sabem que ele tem muitos túmulos e a ordem não é muito lógica. Então, tem túmulos que olham para você, tem olho que está de costas para você. Então, você andar numa linha reta, você não vai identificar todos. Alguns perderam ao longo do tempo, por reformas, o número do lote. Aí você vai no livro, a pessoa existe, mas o lote... Alguém reformou a família e tiraram o númerozinho, então isso dificulta para o pesquisador. Então fizeram um guia? Fizemos um guia de visitação final. Então esse guia aí eu acho que pode ser tipo um roteiro turístico para quem... No dia do lançamento estava um rapaz que é da Associação dos Bugueiros. Sim. Ele disse que já faz esse tipo de visita lá e ele fazia intuitivamente, digamos assim, pessoas que queriam conhecer o cemitério, ele já levava. Ele foi no sebo quando soube no jornal que ia ser lançado. E no dia do lançamento ele estava lá porque ele disse, pronto, agora eu tenho... É uma ferramenta. É uma ferramenta para o meu trabalho, né? Que ele vai olhar e vai ver, fica mais fácil de localizar, porque tem a quadra e tem mais ou menos... foi feito no final, um arquiteta que deu as dimensões para dar mais ou menos o lugar que ele está dentro da quadra 1, por exemplo, né? As primeiras quadras são as mais cheias, as mais ocupadas, a 1, a 2 e a 3. Então, são as mais cheias. Embora que você vai descendo e o cemitério vai tendo pessoas importantes. Sim. E que a gente, nesse sábado de passeio, já com o livro pronto, só esperando o lançamento, a gente já encontrou, fulano podia ter entrado. E fulano eu passei 10 vezes ou 20, e ele também. E às vezes você acaba não vendo.
Por isso, talvez uma segunda edição. Um segundo volume, Isso. Porque a gente traria outras pessoas, né? Quem sabe. E, Daniele, tem uma ideia do número ali de pessoas que estão enterradas ali no cemitério? Mas eu acho que tem, olha, pela quantidade de numeração, eu acho que tem para mais de 3 mil. No mínimo. No mínimo. Porque você encontra lotes de 3.300 e tanto, entendeu? Na numeração. Embora em locais. 3 mil, mas também tem vários. Em um túmulo só, né? Sim. Mas eu estou falando pelo número do lote. Sim. O lote, né? Porque às vezes o lote... Tem famílias lá, por exemplo, tem um que a gente... Eles são todos de azulejo branco, acho lindo. Todo de azulejo branco, parecendo aquelas coisas de estação de metrô. Ele fez todo de azulejo, a cruzinha preta. Ele está sempre arrumadinho. E são 4 da mesma família, então são todos iguais. E é muito bonito. Assim, eu digo que é muito bonito porque eu gosto da arquitetura. Sim. Um pouco, né, Daniela? Um pouco diferente dos cemitérios mais modernos, né? Que você não escreve nada, não tem condições, né? Uma frasinha. E aquele Pedro Velho, né? É uma casa. Né? O túmulo Pedro Velho é uma casa. Né? Januário 5. É muito bonito, né? O de Juvino Paz Barreto é uma coisa de lindo. Barreto é um mármore, eu não sei nem. Cara da filantropia, né? Empresário aqui da Ribeira, né? E tem outros que são na sua simplicidade e na sua singeleza e são lindos, né? E você vê, às vezes, quem cuida, nesse período a gente via assim, esse aqui tá sempre cuidadinho. Então, tipo assim, a família sempre tá indo lá, de olho, né? Fazendo a referência à lembrança do seu morto. Não é só no finados. Na época de finados a gente viu uma movimentação maior, mais intensa de pintura, mas durante esse 1 ano, 2 anos dentro do cemitério, a gente viu alguns, como vimos alguns as chuvas de 2022 e essa, eu vi ao chão, um bem antigo, tá lá, ele estava só no tijolo, naquele tijolo de adobe, né, já era antigo, então, e foi ao chão, mas as chuvas, a gente viu isso a olhos vistos, infelizmente a gente não podia fazer muita coisa, porque eu sempre digo, o cemitério é patrimônio cultural da cidade. Existe como é que se lida com esse restauro dentro desse cemitério, né? Porque, às vezes, o de Isabel Godin, né? A família Godin, ela fez para os pais e ela também está enterrada lá. Professora, poeta. Pois é, está bem, é bonito, é um mausoléu, digamos assim, mas está precisando de um restauro. Alguns precisam de um restauro, alguns precisam da limpeza mesmo, sabe assim? Eu sempre dizia, qualquer dia eu venho com um CIF. Básico, né? Dona de casa, vem com um CIF, um CIFzinho, sabe? Eu sempre tenho vontade de, eu vou vir aqui qualquer dia com um CIF chovendo, porque já a água já ajuda, né? A limpar aqueles mármores. É uma coisa muito bonita. Em si, o cemitério não está... Ele está bem iluminado. Vocês devem assistir ao vídeo que tem no QR Code atrás do livro. Esse filme. Quem não tem o livro... Tem acesso? Tem como ter acesso? Veja bem, a gente depois vai abrir o acesso. Assim que terminar todas as edições, a gente vai abrir o acesso ao filme. A gente tem uma pretensão daqui a uns 15 dias. Foi a direção de Augusto? Foi Augusto Lula que fez o filme. Então tá bom. Os textos que estão... Tem um texto de Cascudo, porque ele é um grande fã de Cascudo, como o Abimael. Então, um texto que tem aqui no livro tem, mas os outros textos... eu acho que é uma coisa primorosa que o Augusto fez, é botar Levi Strauss conversando com Cascudo e falando de coisa, um fala de uma coisa e ele juntou os dois e parece que é uma pessoa só falando. Então ele tem essa boa, sabe que ele é um bom editor, né, de texto, então ele botou, o filme ficou com 13 minutos, é curto, mas ficou muito bonito. Eu acho que é um alerta, se aqui a gente tem um registro de um momento do cemitério do Alecrim, né? Digamos, fotográfico, esse momento, a fotografia registra o momento, o vídeo, ele é um alerta. A gente precisa... Alguém precisa olhar melhor, tá certo? A gente precisa se voltar mais para esse patrimônio, valorizar um pouco. Eu sei que as pessoas às vezes têm medo, tem gente que não gosta, né? Mas o turismo do cemitério, né? Sabe? Tem em todo mundo. Não, muita curiosidade, né? Pois é, Daniela, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, justamente sobre esse assunto, e eu estava dizendo, olha, tem vários e vários cemitérios espalhados aí no mundo que realmente são turísticos. Por quê? Porque existe muita história, existe muita arte, né? Existe arte ali dentro do cemitério. Quem vai ver o túmulo de Napoleão? Pois então, né? E tem eu fui ver no Père Lachaise, eu fui ver, minha intenção era ver Jim Morrison, claro. E eu posso dizer, eu fui ver o Jim Morrison. E eu ainda digo, eu vi antes do vidro ser colocado. Eu pulei, minha filha ficou danada comigo, inclusive.
Eu pulei a cerca, porque eu levei, claro que eu levei um cigarro, uma carteira de cigarro para ele, óbvio, né? Deixei lá a carteira de cigarro. E minha filha ficou indignada. Mãe, como é que você... Minha filha, ele era mais controverso do que eu. Então, deixa eu pular, que agora não pode mais, né? Sim. Beijei o túmulo de Oscar Wilde, beijei. Agora não pode mais porque tem vida, então eu vi antes do vídeo. Que bom. Na Argentina é do mesmo jeito, né? Pois é. Então, assim, se a gente tem isso aqui, é um incentivo, é uma opção, né? Para esse turismo existe pessoas, a gente precisa divulgar mais. A gente pretende, né? Quando a gente receber o restante da edição, a gente vai fazer uma visita. A gente gostaria muito de exibir o vídeo e levar alguns livros que a gente vai ter que levar para as bibliotecas do município. A gente quer que esse livro também... As escolas municipais, que o objetivo do livro é... Acima de tudo, do Instituto Histórico e Geográfico, assim, para ficar lá perto. Mandar para a Biblioteca Nacional. Pelo que eu paginei aí, ligeirinho, assim, eu vi que o livro tem várias pessoas, a visão de vários profissionais, de várias figuras de Natal, sobre o que pensa, o olhar arquitetônico, o olhar literário, o olhar artístico, o olhar político. Os personagens, o olhar anônimo, né, dos anônimos, das pessoas que não são famosas, mas, né, que estão ali no cemitério. É isso, né? É uma paginada aí. É um leque de visões sobre o cemitério do Alecrim que resgata a história de muitas figuras que estão lá. Aí a gente quer levar aonde? Vamos fazer assim como é que a gente está pensando? Vai exibir o vídeo, vai levar alguns livros, aí a gente pega, como a gente não vai poder dar a todo mundo, a gente pegaria os nomes e faria um sorteio dos presentes lá no Mercado da Seis. O que é que você acha, Zé? Acho que ela é bom, né? Mercado da Seis. Era bom no Mercado da Seis no sábado, talvez. Né? Já está montada aí a gente vai ver, tá organizando. Mas eu acho que é bom porque a gente também leva junto da comunidade. Sim. Né? Se fosse no cemitério, seria melhor ainda, porque tem gente que não... Mas tem gente que tem medo. Mas tem gente que tem medo de ir pro cemitério, né? Eu não digo, olha, eu fui lá, eu pedi a licença, como uma amiga, eu sempre acho assim, eu não sou muito católica, essas coisas não, mas assim, eu acho que a gente tem que ter... Aliás, a gente tem que entrar com respeito, né? Em qualquer lugar, né? Sim. Tanto quando entra, quando sai, né? Exato. A gente tem que pedir, aqui a gente chega, olha, bom dia, eu vim fazer uma entrevista, o senhor pode me... Não, vou falar com o rapaz, ele vem lhe buscar, eu vou dizer e agradecer. Então, em todo canto que a gente entra, acho que a gente tem que ter a nossa referência. Verdade. Com licença, muito obrigada. E assim foi, ninguém me assustou, ninguém me chamou meu nome, foi tudo lindo, limpei quando eu podia, né? Aqui tá sujo, deixa eu limpar. Ainda tá com vontade de limpar. Barreto, deixa eu limpar você. Mas muito bacana aí, só resta agradecer, né, parabenizar. Vou até pedir pro Abimael me passar aqui o livro, só para mostrar para os nossos ouvintes, quem está nos vendo lá no youtube.com/Jovem Pan News Natal, pelo menos aqui a capa, né? A gente tem, os meninos fizeram um vídeo muito bacana ali, deu para ver por dentro, bacana, né? Muito legal mesmo, gente, muito bacana, olha. Contra a capa aqui, para vocês verem também. Agradecer os nossos patrocinadores, a Prefeitura de Natal, através do programa de Djalma Maranhão, ao seu Magno Nilo Vila, da empresa Vila, que acreditou no projeto, que também é um parceiro de Abimael de alguns anos, né? Eu entrei só de adereço para Abimael. Nada. Edivan, pois muito obrigado. Gratíssimo aqui pelo convite de participar mais uma vez aqui do seu programa e em breve pode convidar que voltarei com o maior prazer. A gente está esperando aqui que vocês voltem com essa segunda edição, com muito mais história, com tudo mais. Quem sabe, e o Alecrim, né? Também nos proporciona, né? A gente gosta de história, eu gosto de história, ele também. Né? Ele, claro, né? Tem mais de 600 livros publicados, então agora ele volta para vamos voltar um pouquinho para a nossa memória, nossa história. Eu sou do patrimônio, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de estudar. Então, pronto, é isso. E temos que acelerar a publicação do seu livro sobre as quintas, né? Faz um tempão que a gente quando ele me disse isso, ele queria publicar um livro. Eu disse, pois pronto, e Augusto já tem um vídeo que já tem o nome que ele queria fazer. Que era Rocas Quintas, eita, aconteceu. Era o sonho de fazer um vídeo dele depois do Ribeira. Ele faz, não, o próximo que eu quero fazer é Rocas Quintas, porque tinha um ônibus, eu acho que eu não estava... tinha Rocas Quintas. Tinha Rocas Quintas. Rocas Quintas, via quilômetro 6, passando pelo Mar Nordeste. Quem vai? Aí fazer o vídeo, o nome do vídeo era Rocas Quintas. Rocas Quintas, é bacana. Pode contar comigo. Aí, quer dizer, já tem, tá vendo? Já tem o QR Code do vídeo também, atrás do livro dele. Eu digo a vocês que essa foi uma promessa do final do ano, viu? De uma pessoa aqui que tá do meu lado. Não, porque não sei o que esse ano eu vou fazer. Foi promessa do final do ano. Vai sair da imprensa alternativa, que são os jornais mimeografados. Esse está pronto. Sim. Esse está pronto. As quintas
Tá escrevendo, né? Porque quanto mais a gente mexe, mais aparece coisa, né? É verdade, é verdade. Maravilha. Foi um prazer, muito obrigado. Prazer foi nosso de recebê-los. Daniele Brito, nosso querido também aqui do Sebo Vermelho, né, que está conosco aqui para trazer todas essas informações aí sobre o bairro do Alecrim, né? Mais precisamente ali sobre o cemitério, né? Cemitério do Alecrim, Chão Sagrado. Daniele Brito, Abimael Silva. Como é que eu adquiri o livro? Vocês não falaram? Família Lama está lá. Eles já se levantaram aqui. Deixa eu dizer uma coisa. O que é que essa dificuldade? O livro, eu achei que a gente estava certo. Não. O livro não é vendido, não foi vendido. Ah, não. E aí, como é que faz? Aí a gente ficou até o dia. A gente não podia dizer que senão a gente não estava com a edição completa e podia esgotar. Sim. E a gente vai chegar ao povo e a gente não vai ter o livro completo para dar aqui. Então, aí quando a pessoa insistia muito, é surpresa, mas o livro é gratuito, a distribuição. Porque o objetivo era fazer um lançamento para todos os presentes. Essa primeira edição. E depois a gente também priorizar as escolas municipais aqui da cidade, certo. as bibliotecas daqui, as bibliotecas municipais e estaduais, as principais também, para a gente deixar, porque a coisa da maior importância é o livro, ele fazer parte desses acervos históricos, para daqui a 50 anos, 100 anos, alguém está consultando o Instituto Histórico. Isso. Entendeu? E fica o convite para você ir à biblioteca. Vai lá na biblioteca, né? É. Folhear o livro. O livro é gratuito. Bom. Maravilha. Foi através do mecenato, né? A lei, uma das opções era o mecenato. Mais outro gesto nobre aí. É, Uma exatamente. contribuição importante para a história do Natal. A Abimael ficou danada. Daniele, olha, tu viu a fila? A gente Vai dar não. Sei não, viu? Muito obrigada, valeu, viu? A gente agradece demais, Daniele Brito, Abimael Silva, esses organizadores aí maravilhosos do livro Cemitério do Alecrim, Chão Sagrado. Eu fiquei na maior curiosidade aqui, Silvano viu, de Santos folhear, aqui, viu? Abimael resgatando sempre a história e a cultura do Rio Grande do Norte, Verdade. de Natal e de Brasil. É verdade. Grandes verdade. personalidades e pessoas importantes estão ali sepultadas. Exatamente. O pessoal estava Só falando aqui sobre o aqui livro, da é o Padre história, Monte, né? agradecendo.